Ah, meus amigos, esta é uma história que poderia ser a de qualquer um de nós. Aconteceu em uma grande cidade, daquelas onde as luzes dos prédios escondem sombras bem maiores do que as que se veem nas ruas. Helena e Vitor pareciam, para os outros, o casal perfeito. Ele, um empresário bem-sucedido, cheio de charme e autoconfiança. Ela, uma mulher dedicada, que colocava o marido e o lar acima de tudo. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Nos últimos anos, Helena havia se tornado invisível para Vitor. Ele a olhava, mas não via mais a mulher com quem se casara. Para ele, ela era apenas uma figura rotineira, parte da mobília de uma vida ocupada. E como vocês podem imaginar, foi exatamente nesse vazio que Sabrina entrou. Sabrina, jovem, radiante e cheia de energia. Ela trabalhava como assessora de Vitor, mas todos no escritório sabiam que sua relação com o chefe ia além das reuniões e dos relatórios. E Vitor? Ah, ele fazia questão de mostrá-la como quem exibe um troféu. Foi numa terça-feira à tarde que tudo começou. Helena estava sentada na mesa da cozinha, revisando algumas contas da casa, quando Vitor entrou, falando no telefone. Ele parecia animado, cheio de planos. Quando finalmente desligou, ele olhou para Helena, mas o olhar não era o de um homem falando com sua esposa. Era o de alguém dando ordens. No sábado tem um evento importante, disse ele enquanto folheava alguns papéis. Uma festa corporativa para fechar o acordo com os investidores. Helena ergueu os olhos, esperando que ele dissesse algo sobre irem juntos. Mas Vitor não deu a chance. Sabrina vai comigo. Completou, casualmente, como se não estivesse acabando de humilhar sua esposa. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Mas Helena, com o autocontrole que só anos de desdém poderiam ensinar, apenas assentiu. Claro, se é o que você acha melhor. Respondeu com a voz baixa, mas firme. Vitor nem sequer agradeceu. Pegou as chaves do carro e saiu, deixando Helena sozinha na cozinha. Agora imaginem vocês, meus amigos, como não sentir a dor de ser trocada, de ser tratada como algo descartável. Helena passou o resto do dia se perguntando como chegar àquele ponto. Já fora diferente, ela sabia. Havia um tempo em que Vitor a amava de verdade, ou pelo menos era o que parecia. Mas com o passar dos anos, as prioridades mudaram. O trabalho dele se tornou mais importante. Helena, que antes era sua parceira, tornou-se quase um detalhe. E Sabrina? Bem, Sabrina era o oposto de Helena. Jovem, vibrante, uma mulher que sabia como chamar atenção. A notícia da festa se espalhou rápido entre os círculos sociais. Amigos em comum enviaram mensagens curiosas, algumas até cruéis. Helena, você não vai ao evento? Ouvi dizer que Sabrina vai representar Vitor. O tom era sempre o mesmo. Condescendente, como se todos estivessem apenas esperando para ver até onde Vitor a rebaixaria. Naquela noite, sozinha no quarto, Helena olhou seu reflexo no espelho. Seu rosto mostrava os sinais de uma mulher que havia se dedicado a tudo, menos a si mesma. Por anos ela se preocupou em ser a esposa perfeita, a dona de casa impecável. Mas quem era Helena agora? Ela fechou os olhos e respirou fundo. Algo dentro dela começou a mudar. Uma pequena voz, há muito silenciada, sussurrou. Você não precisa aceitar isso. Era apenas um pensamento, mas foi o suficiente para acender uma faísca. 2 dias depois, Vitor passou pela sala enquanto Helena organizava alguns papéis. Ele parecia distraído, mas não o suficiente para deixar de fazer um comentário que, para ele, soou casual. Espero que não fique acordada até tarde no sábado. A festa deve durar até de madrugada e Sabrina vai precisar de mim lá o tempo todo. Helena apenas sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível.
Mas se Vitor tivesse olhado mais de perto, talvez tivesse notado algo diferente nos olhos da esposa. E assim, com cada palavra de Vitor, Helena sentia a chama dentro dela crescer. Ele pensava que ela era frágil, que aceitaria tudo em silêncio. Mas, meus amigos, estava muito enganado. Helena decidiu que, se ele a via como invisível, faria com que todos a enxergassem. Enquanto o sábado se aproximava, Helena começou a fazer planos. Não eram grandes gestos, pelo menos não ainda. Ela ligou para uma amiga de longa data, Amélia, que trabalhava com moda e maquiagem. "Preciso de um vestido", disse Helena com um tom que fez Amélia parar. "Um vestido que ninguém vai esquecer." Amélia riu, mas logo percebeu que Helena não estava brincando. "Acho que sei exatamente o que você precisa." E assim, enquanto Vitor e Sabrina faziam os preparativos para brilhar no evento, Helena também estava se preparando. Mas, ao contrário deles, ela fazia isso em silêncio. Porque, meus amigos, há uma coisa que ninguém deve subestimar. Uma mulher decidida a mudar o rumo da própria história. E então, finalmente, o sábado chegou. No escritório de Vitor, Sabrina ajeitava o vestido, animada com a noite que estava por vir. E em casa, Helena estava sozinha, olhando para o vestido que Amélia havia entregado no dia anterior. Ah, mas essa não era uma noite como as outras. Não para Helena, porque naquela noite ela não seria apenas a esposa esquecida. Ela seria algo muito maior. Meus amigos, a história de Helena estava apenas começando. Enquanto Vitor e Sabrina caminhavam para a festa, confiantes em sua grandiosidade, algo estava mudando na vida de Helena. Era como se todas as humilhações que ela havia suportado tivessem alimentado uma força que ela nem sabia que possuía. Na manhã daquele sábado, enquanto o sol iluminava a cidade, Helena acordou com uma ideia clara na mente. Ela não sabia exatamente como o faria, mas sabia o quê. Naquela noite, não seria uma sombra, nem uma lembrança esquecida. Ela faria com que todos olhassem para ela. Helena sabia que precisaria de aliados, e o primeiro deles era Amélia. Amélia era uma amiga de longa data, alguém que sempre a encorajava a lembrar quem era antes de se tornar apenas a esposa de Vitor. Quando Helena chegou ao ateliê de Amélia naquela manhã, encontrou a amiga pronta para ajudar. "Está preparada para surpreender?" perguntou Amélia, segurando um vestido que parecia ter saído de um sonho. O tecido era elegante, de um preto profundo com detalhes que capturavam a luz como pequenas estrelas. Não era extravagante, mas era magnético, impossível de ignorar. "Não é só o vestido, Amélia", respondeu Helena, olhando para o espelho. "Eu preciso que eles vejam mais do que isso." Amélia sorriu, pegando uma paleta de maquiagem. "Minha querida, quando terminarmos, você vai ser inesquecível." Enquanto Amélia trabalhava, Helena pensava no que precisava fazer além da aparência. Não era só sobre impressionar os outros, mas sobre se lembrar de quem ela era. Então, ao longo do dia, ela fez pequenas coisas que havia deixado para trás por anos. Primeiro, sentou-se ao piano da sala. Aquele instrumento estava parado há tanto tempo que quase parecia uma peça decorativa, mas seus dedos ainda lembravam a música. As notas começaram hesitantes, mas logo preencheram o ambiente com uma melodia doce e poderosa. Depois, Helena abriu um velho álbum de fotos. Ali estavam as lembranças de quem ela fora antes de Vitor. Amigos, viagens, sorrisos espontâneos, todas as coisas que ela havia deixado de lado para caber no molde da esposa perfeita. Com cada momento que ela recuperava, Helena sentia que algo dentro dela ganhava vida novamente. Mas o destino, meus amigos, gosta de agir em momentos assim. Enquanto Helena estava concentrada, ouviu alguém bater na porta. Era Edmundo, o porteiro do prédio. Ele sempre fora gentil com ela, mas naquela tarde trazia algo a mais.
uma pequena caixa. Eu ia deixar isso no escritório do seu marido, mas achei que talvez fosse importante para você, disse Edmundo com um sorriso discreto. Dentro da caixa, Helena encontrou uma joia simples, mas com grande significado. Um colar que ela havia dado a Vitor anos atrás, quando ainda acreditava no amor deles. Agora, devolvido a ela, parecia um símbolo de tudo que ela precisava deixar para trás. Ela sorriu para Edmundo, tocada pelo gesto. Obrigada, Edmundo. Acho que isso será muito útil. Com o colar nas mãos, Helena decidiu que faria daquele acessório um lembrete do que ela havia superado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitor e Sabrina estavam no salão onde a festa seria realizada. Sabrina vestia um longo vermelho que chamava a atenção de todos, exatamente como ela queria. Vitor, você acha que vai ter alguma repercussão? Perguntou ela um pouco insegura. Quero dizer, sua esposa não vai aparecer, certo? Vitor riu, como se a pergunta fosse absurda. Helena não tem coragem. Ela sabe que não pertence a esse ambiente. Ah, meus amigos, se ele soubesse o que o aguardava naquela noite. De volta ao apartamento, Helena estava quase pronta. O vestido ajustado por Amélia caía como uma luva, e a maquiagem acentuava seus traços de maneira sutil, mas marcante. Mas o que realmente fazia a diferença era a postura de Helena. Ela não era mais a mulher submissa que aceitava ser ignorada. Ao se olhar no espelho, viu uma nova versão de si mesma. Uma que sabia exatamente o que queria e como conquistaria o respeito que merecia. Antes de sair, ela pegou o colar que Edmundo lhe entregara. Colocou-o no pescoço como um símbolo de tudo o que havia superado, mas também como uma despedida silenciosa da vida que levava até então. E então, Helena saiu do apartamento. A noite já havia começado. No salão, Sabrina e Vitor estavam cercados de convidados, rindo e celebrando. Para eles, tudo estava sob controle. Mas quando Helena chegou à porta do evento, o segurança a olhou com surpresa. Senhora, seu nome está na lista? Perguntou ele, hesitante. Helena ergueu o olhar, confiante como nunca antes. Não se preocupe, respondeu com um sorriso que carregava uma promessa de mudança. Eles vão me reconhecer. E com isso, Helena entrou, pronta para mudar tudo. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.